Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Hoje o Salmo do dia, vamos meditar quando Davi, ele implorava a Deus ardentemente socorro. É uma experiência forte de Davi. Todo o Salmo de Davi, esse é 86, eu queria que você examinasse comigo a oração de Davi. Salmo 86 hoje é o Salmo do dia e tem esse tema: Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que confia em ti. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Verso 6. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. O verso 7 diz assim: no dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Poderíamos também colocar um tema dessa mensagem: oração, só. Oração. Pode ser sim um tema desta mensagem do Salmo de número 86, onde lemos do versículo 1 ao versículo 7. Ele finaliza dizendo: no dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. A oração, queridos irmãos, é o cerne da vida cristã. Não há cristianismo sem oração. Não há cristianismo sem uma busca de Deus. Precisamos orar. Você vai ver e vai ler e vai examinar as escrituras e você vai ficar surpreendido com o tema oração, presente em toda a Bíblia. O que é oração, pastor? Você sabe, tem muitas definições. Eu queria apresentar algumas delas aqui. O que é oração? Oração é conversar com Deus. Mas também eu já ouvi uma expressão que a oração é ouvir a voz de Deus. Conversar com Ele, ouvir Deus falar conosco. Falamos com Deus e Deus ele fala conosco também. A oração também, o que é oração dentro desse conceito, é ter comunhão com Deus. Como você, como eu, como nós podemos falar com Deus sem ter intimidade e comunhão com Ele, a não ser que seja aquela oração tipo desespero. Não tem o dia a dia uma vida de oração, porque a oração, o seu cerne, o significado de intimidade com Deus. Jesus Cristo, quando orava, ele dizia isso: eu sei que sempre me ouves, porque eu tenho comunhão contigo, e desde a eternidade. Oração é comunhão. Alguém também já definiu oração como o oxigênio da alma. Todos nós precisamos orar. A oração, ela é a alavanca que move o cristão. E você está ali caído, você se ajoelha. Alguém já disse que o inferno fica estremecido quando vê um crente de joelhos. Ele está falando com Deus. Jonas, quando se ajoelhou e começou a clamar, Deus ouviu. Ana também, Daniel. Você vai escutar e vai ver na Bíblia muitos homens que se notabilizaram, receberam livramentos e anjos presentes através da oração. Queridos irmãos, a oração é a chave que abre as janelas do céu. Você já orou hoje? Pois você começa a abrir, mover através da oração. O Deus a quem oramos, a gente viu que é oração, mas o Deus a quem oramos, os seus atributos: onisciência, onipresença, santidade, bondade, onipotência. É um Deus que não muda, é um Deus que ele é imutável. Então esse é o Deus
a quem nós oramos. E o Deus que nós oramos, Ele é bom, Ele é misericordioso. Então, faça uma pergunta. O que é que pode, pastor, impedir de uma oração de ser atendida? É um estudo também a ser proferido, a gente examinar a Bíblia. Por exemplo, Tiago diz que o egoísmo, pedis e pedes mal para seu próprio deleite. Às vezes nós estamos sendo muito egoístas. Eu lembro de uma história de uma irmã que chegou ao pastor e disse: pastor, eu não vou orar mais pelo meu filho, porque já faz 40 anos que eu oro por esse homem. Era um bebê, estava no meu ventre, eu oro e ele não muda, sempre desse jeito. Eu não vou orar, não vou mais orar, já entreguei a Deus. Aí o pastor perguntou para ela: 40 anos que você ora pelo filho? Ela: é, pastor, a vida toda. E geralmente isso é verdade mesmo, a mãe orando. E o pastor fez uma pergunta tão simples para ela: você tem orado pelo filho da sua irmã, de outros irmãos, ou você só concentra a sua oração no seu filho? E ela parou um pouco e ficou pensando. Às vezes a preocupação número 1 nossa é conosco mesmo. Primeiro lugar eu, segundo eu e terceiro eu. É uma oração egocêntrica. A gente só visa o nosso bem, esquecendo do nosso semelhante. E o pastor finalizou aquela conversa dizendo: continue orando pelo seu filho, mas ore pelos filhos dos outros também. Às vezes o que impede uma oração também de um homem ter o acesso a Deus é falta de fé, irmãos. Quem quiser pedir a Deus, peça com fé, não duvidando. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar. Não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa. Pessoas que oram nem acreditam no poder e na resposta da oração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Falta de fé, a oração não flui. Porque você não acredita. Você está fazendo uma oração por fazer, mas não acredita que há uma resposta, uma providência divina. O que é que pode impedir uma oração de ser atendida? É isso: egoísmo, falta de fé. Mas também a Bíblia fala de outro assunto: é o pecado oculto, pecado não confessado. Se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Mas muitas vezes nós estamos encobrindo. E lá em Provérbios 28:13 nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, jamais vai prosperar. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Pecado oculto. Lá no Salmo número 32, Davi disse: enquanto eu calei meu pecado, meu irmão, só piorou as coisas. Tem que confessar: eu errei, Senhor. Parar de colocar a culpa em A, em B, em C, no alfabeto inteiro. Olha para você: fui eu que pequei. Eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me ajuda, Senhor. Me trata como empregado, mas eu quero me aproximar do Senhor. Pecado oculto muitas vezes nos impede a oração de ser atendida. Você lembra do profeta Isaías 59:1? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos. Deus não é surdo para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separação. Deus, Ele rejeita, porque no momento estamos ali em pecado e não confessamos. Deus ouve, a mão dele está estendida, mas precisamos confessar e deixar o pecado. Às vezes, irmãos, também o que pode impedir uma oração é a desarmonia conjugal. Você briga dia e noite com o seu esposo, com a sua esposa. Você não trata bem sua esposa. Você maltrata a sua esposa. A sua oração vai ser impedida. É a Bíblia quem diz isso, fala sobre isso. O desamor, a desarmonia conjugal. Você só faz o que quer, não combina nada com sua esposa, não conversa com ela e vice-versa. Desarmonia gera impedimento das orações. Você percebe como esse estudo ele é profundo, essa palavra? Então, o que é que pode impedir a oração? Estamos vendo alguns aspectos aqui: o egoísmo, falta de fé, pecado oculto, vida em pecados, desarmonia conjugal. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Tudo isso são respostas bíblicas ao impedimento das orações. Você quer essa oração atendida? Vive em paz com a sua esposa, com seu cônjuge, só vive arengando, que coisa. Já amanhece o dia falando mal, dizendo que não presta comida e tantas coisas, que entristece também a esposa. E 1 Pedro 3,7, o apóstolo Pedro, ele diz:
Igualmente vós, maridos, coabitai com a mulher com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações impedidas, desarmonia no lar, briga constante. Irmãos, todo lar tem dificuldade, mas no lar deve ter o exercício do perdão, do amor e da gentileza. O lar que é um clima terrível. Outro dia eu conversava com a irmã e ela disse: pastor, estou na prova, meu marido está internado, ele levou uma queda, tem que fazer uma cirurgia urgente e a gente pensou que era uma coisa simples, mas está agravando. Mas pastor, ore por ele. Estou triste, porque mesmo no hospital, naquela situação de cama, eu limpando ele, ele não pode ir nem no sanitário, eu faço tudo, pastor. Ajeito ele todinho, mesmo assim, ainda ele grita comigo. No entanto, quando fala com as enfermeiras, diz: minha querida, por gentileza, bom dia. Se ele me tratasse como uma enfermeira, eu já estava feliz. Isso é real, irmãos. Mesmo naquela situação, trata a esposa mal. Que vida é essa? E uma pessoa que às vezes tem que ter uma posição na igreja. Na igreja é o cara, é a bênção, é o pregador. Em casa é o cavalo de plantão. É ignorante, é bruto, não fala com o filho, é muito santo, não fala com a filha, é muito puro, e a mulher despreza, elogia todas as mulheres da igreja, menos a sua esposa. Orações impedidas, a desarmonia conjugal. Também Provérbios fala que uma oração pode ser também não atendida porque a gente não tem atenção com os necessitados, a desatenção. Tem pessoas que estão do seu lado necessitado, você pode ajudar e não ajuda. Você sabia que isso também impede a oração ser atendida? Ah, pastor, isso aí não. É, meu filho, está aqui na Bíblia. Eu vou ler para você o que está lá em Provérbios, capítulo de número 21, o versículo de número 13. Escuta aí, 21, 13 de Provérbios. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. A sua oração não será atendida. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também vai orar e não será ouvido. Então o que é que pode impedir minha oração? Porque minha oração não tem resposta. Egoísmo, falta de fé, pecado oculto, vidas em pecado que não confessa, desarmonia conjugal e desatenção ao pobre. E eu quero já concluir esse tópico dizendo que ainda a oração pode ser impedida pela falta de sintonia à vontade de Deus. Você não tem sintonia com Deus, vive fazendo tudo o que quer e nem consulta mais a Deus. Queridos irmãos, precisamos em tudo consultar Deus. E o evangelista João, no capítulo 5, versículo 13, ele diz o seguinte: estas coisas vos escrevi para que saibais ter a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. E ainda diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, a gente pede, seja feita a tua vontade, tem que estar em sintonia com Deus. Queridos irmãos, esse é um estudo muito profundo sobre oração. Davi disse que a oração dele era respondida, atendida, porque ele estava em paz com Deus, ele estava buscando o Senhor, e Deus ouvia. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porque tu me responde. Inclina para mim os teus ouvidos, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, dá ouvido, Senhor, à minha oração, atenda a minha voz. Ele faz um clamor ao Senhor. Agora, irmãos, a Bíblia diz que precisamos orar corretamente. E tem oração errada, pastor? Tem pessoas que não conhecem a palavra e oram de uma forma errada. A oração, irmãos, tem que ser em nome de Jesus Cristo. Você sabia? Você, quando terminar a sua oração, você diga assim, está na Bíblia: eu oro em nome de Jesus Cristo. Você ora ao Pai. Essa é a oração correta. Ora ao Pai nosso que está no céu. Mas ora em quê? No nome, em nome de Jesus. Eu só queria apresentar para você, João,
Tem muitos textos, mas a hora fica difícil aqui. Mas João, capítulo de número João 14, você pode até me acompanhar. João 14, 13 diz assim: e tudo que pedirdes, e tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus disse, eu farei, para que o Pai seja glorificado. 14:14 de João diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Você faz uma oração bonita e faz amém. Essa oração que você fez é em nome de quem? É em nome do seu pastor? Não chega lá no céu não, viu? É em nome da sua mãe, do seu pai, do seu marido. A oração tem que ser dirigida a Deus, em nome de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aprenda isso. Faça oração e no final da oração você diga: eu oro assim, em nome de Jesus. Aí você pode dizer amém. Porque se for no seu nome, na minha santidade e na sua, não passa do teto. Mas a oração é por misericórdia no nome de Jesus Cristo. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Sem mim, nada podeis fazer. Então, orando corretamente, ora ao Pai em nome de Jesus. Mas também precisamos orar com perseverança, sabe, irmão? Não desista de oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orando, pedindo assistência do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Porque naquele momento não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, nos ajudando até com gemidos inexprimíveis. Mas é muito importante que você ore segundo a vontade de Deus. Salmo de número 86. Quantas lições! É um salmo que nos permite navegar na Bíblia. Muitos textos falando da importância da oração. E Davi implora ardentemente: socorre-me, Senhor. E o nosso Deus é o Deus que ouve oração. Oração é o cerne da vida cristã. Está no centro do cristianismo. Oração é conversar com Deus. Oração é ter comunhão com Deus. Oração é o oxigênio da alma. Oração é a alavanca que move o cristão. Oração é a chave que abre as janelas dos céus. O tema hoje é oração. Salmo 86. Belíssima reflexão sobre oração. Salmo 86 é o salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.